vamos lá, pessoal. Deixei os contatos aí para vocês. Eventuais dúvidas, pode mandar para mim no Instagram, no Facebook, onde eu menos respondo, ou no WhatsApp, tá? Dificilmente eu vou abrir o Facebook para responder. Nem tem o aplicativo dele baixado no celular. Bora lá, direto ao assunto, direto ao que cai. Direito administrativo, a gente vai começar por conceito, fontes, princípios, tá? Primeiro os explícitos na Constituição e depois os implícitos na Constituição. Conceito de direito administrativo ou de administração pública. Alguém aí tem um chute de um conceito? Do que seria administração? Eu sei que na faculdade essa matéria é um lixo, né? É horrível. A gente não entende nada, não sabe nem para onde vai na faculdade. Mas é fácil. Alguém tem um conceito de direito administrativo? É um ramo do direito público. É sempre bom começar pelo ramo. Direito administrativo é o ramo do direito público que tutela a vida da administração e as relações com os administrados. Pronto. Conceito de administração pública é isso. Dentre os vários conceitos que existem, ela é um ramo do direito público que tutela a administração e a relação com os administrados. Fontes, temos lá doutrina, jurisprudência, costume, lei. Fonte imediata do direito administrativo é só a lei, tá? A fonte imediata é apenas a lei. As demais fontes são todas mediatas. A administração pública, pelo princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que está em lei. Por isso que lei é a única fonte imediata do direito administrativo. Só que essa lei não é aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional naquela modalidade. Essa lei aqui é aquela lei em sentido lato. Ela engloba regulamentos, decretos, portarias, entre outros. É aquela lei mais ampla, no sentido mais lato que tem. Princípios. E aí não tem jeito. Artigo 37 da Constituição, tão careca de saber já, né? Mas não tem jeito. Limpe. Não tem como. São os expressos, explícitos na Constituição. Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Perfeito, esses são os princípios explícitos ou expressos na Constituição Federal, no artigo 37. Vamos lá. Sobre legalidade, a administração só pode fazer aquilo que está em lei, enquanto nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe.
tudo aquilo que ela não proíbe. Então, pautado no princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, enquanto nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que ela não proíbe. Beleza? Tem alguma exceção aí que a administração pública vai agir sem estar pautada em lei? No estado de defesa e no estado de sítio. Exceção ao princípio da legalidade, exceções constitucionais. Estado de defesa, estado de sítio. Perfeito. São as exceções ao princípio da legalidade. Quando estamos diante de estado de defesa, quando estamos diante de um estado de sítio, a administração pública pode agir sem estar pautada em lei. Impessoalidade. O que é a impessoalidade? O que é ser impessoal? Coletiva para todos? Sem visar uma pessoa específica, né? Sem interesse pessoal, e a gente vai chamar isso de isonomia. Tratar todos de maneira igual, sem que haja um interesse pessoal. E aí, do princípio da impessoalidade, vai decorrer o nepotismo, ou a vedação ao nepotismo. A vedação ao nepotismo. Do princípio da impessoalidade, que é algo mais impessoal do que o concurso público. Todos que vão fazer a prova são sem rosto. Ninguém sabe quem vai fazer a prova passará o melhor. Isso é impessoalidade. E nepotismo é o cabide de emprego. Todo mundo que entra na administração pública quer pendurar um parente junto. Por isso que é proibido o nepotismo, é vedado o nepotismo, ok? E aí, anota aí, tanto o nepotismo direto, indicação direta de parentes, quanto o nepotismo cruzado. Se eu não posso indicar meu parente, justamente porque ele é meu parente, o meu colega pode, porque não tem relação nenhuma com ele. Então, eu faço o seguinte, colega, você indica o meu e, em contrapartida, eu indico o seu. Porque aí poderia. Ok? Isso é nepotismo cruzado, é vedado, é proibido. Muito cuidado que nas relações políticas eu posso ter o nepotismo, tá? Ele mesmo. Por exemplo. Permitido nas relações políticas o nepotismo. Claro, se a pessoa indicada, mesmo que seja na seara política, for totalmente incapaz ou incompetente para praticar os atos que ela está sendo atribuída, nesse caso, eu vou ter uma vedação. Se essa pessoa que está sendo indicada não tem capacidade nenhuma para estar no cargo, ela é absolutamente incompetente, nesse caso eu vou aplicar a vedação do nepotismo. Ou se essa indicação política está sendo usada para fraudar a lei. E aí, nada de conotações políticas, mas só a título de exemplo, lembra uma vez que a Dilma, que era presidente ainda, ia indicar o Lula para que não pudesse ser cumprido o mandado de prisão contra ele? Nesse caso, seria um clássico exemplo de fraude à lei. Então, se aplicaria o nepotismo. Ela não poderia indicar só por esse motivo. Poderia indicar ele sem problema nenhum, desde que esse não fosse o motivo, fraudar a lei. Porque é permitida a indicação a cargos políticos, sem problema nenhum. E pode ser de parente. Exemplo, Bolsonaro que está indicando o filho dele. Não tem problema nenhum.
mesmo sendo filho. O prefeito geralmente indica a sua esposa como secretária de assistente social, de praxe. Geralmente é ela que fica com a pasta da assistência social. Ainda do princípio da isonomia e falando em política, é proibido a utilização de símbolos cores, imagens, toda. Opa! Obrigada. Proibida a utilização de símbolos, cores, imagens que atrelem a figura do político. Quando nós elegemos qualquer figura pública política, e essa pessoa vai fazer algo geralmente do executivo, né? Vai fazer algo aí em prol da população, ela tem que fazer em nome da administração pública. Quem fez não foi o candidato X, Y e Z. Quem fez foi a administração pública e não ela. Mas é muito comum, entra um prefeito, por exemplo, muda a cor do uniforme das crianças para a cor do partido dele, pinta o muro da escola. Se o partido dele é verde com branco as cores, o uniforme das crianças é verde com branco. Se o partido dele as cores são vermelha com branco, o uniforme das crianças automaticamente passa a ser vermelho com branco. E o muro das escolas e a pintura das escolas, é bem comum a gente ver isso. Não pode, porque isso é uma coisa que nos remete símbolos, cores, imagens que nos atrelem a essa figura política e a gente não pode ficar atrelado. Teve uma vez, bem engraçado e nada contra ninguém também, nem questões partidárias, que eu vi o Wilson Santos na candidatura dele falando que ele tinha feito a Avenida das Torres. Alguém viu isso? Muitas vezes, né? Que ele tinha feito a Avenida das Torres. Dá a impressão de que ele pegou tijolo e pedra, brita e tudo, colocou nas costas e foi lá e fez a Avenida das Torres. Como se ele tivesse carregado ela sozinha na rua, nas costas. E assim, quem fez foi a administração pública. Ele não fez nada. Nós elegemos ele como nosso representante, mas não foi ele que fez nada. Quem faz é sempre a administração pública através do seu representante. Então é proibido, tá? Isso fere o princípio da impessoalidade. Toda vez que o candidato faz isso, fere o princípio da impessoalidade. Não pode. Moralidade. Moralidade é a probidade, a boa-fé. Ser moral é ser probo, é ter boa-fé. Isso é ser moral. Saber distinguir o certo do errado, o moral do imoral, o probo do improbo. Isso é moralidade. Publicidade. Todos os atos da administração pública são públicos. Todos os atos da administração pública são públicos. Não existe um ato da administração pública que não tenha sido dado publicidade. Não existe. Todo ato da administração pública é considerado público. Nós temos uma exceção que nós vamos afastar temporariamente essa publicidade, mas passado o período, ele se torna público. Não posso ter um ato sigiloso da administração pública. Vai bonita assim onde? Está chegando de onde? Tá chegando, né? Tá amanhecida. Tá certo. A vida não é feita só de estudo. Exceção quando a gente faz... exceção quando a gente afasta temporariamente a publicidade. Atos secretos, ultra secretos ou considerados sigilosos. Aqui nós afastamos temporariamente
o princípio da publicidade. E nós só vamos afastar ou classificar os atos em secretos, ultrassecretos e temporários se for imprescindível para a segurança nacional. Nós só vamos afastar temporariamente a publicidade se for imprescindível para a segurança ou para a soberania nacional. Do contrário, não afastaremos. Se o meu ato é considerado secreto, eu posso afastar por até 15 anos, se ele for ultrassecreto, por até 25 anos, se ele for considerado sigiloso, por até 5 anos. E aí, se quiser facilitar, né, você podia colocar ultrassecreto, secreto e sigiloso, que aí fica 25, 15, 5, diminui de 10 em 10. Ultrassecreto 25, secreto 15, sigiloso 5, perceba que diminui de 10 em 10. Um ato só será classificado como secreto, ultrassecreto ou sigiloso se imprescindível à segurança ou à soberania nacional. Isso aí aconteceu muito nos casos de guerra, e aí foi decretado um sigilo de 25 anos nos casos de guerra. E aí, recentemente, caiu o sigilo e todos os atos foram públicos. Sigilo. Ixi, Maria, se foi. Se foi. Mas, claro, durante a ditadura, antes de 88, da gente ter esse princípio da publicidade como ele é hoje, fazia-se tudo de qualquer maneira, né? Hoje, realmente, ao editar um ato, se ele não tiver publicidade, o ato pode ser perfeito. Ele está ótimo, só que ele vai carecer de um dos requisitos. Ele não tem eficácia. Ele não produz nenhum tipo de eficácia. Ele pode estar pronto, produzido ali no poder público, mas ele não produz eficácia. Nenhuma eficácia, é zero. Enquanto ele não for publicado, esse ato para nós não tem valor nenhum, nem para a administração pública. A partir do momento que publica, aí é um ato perfeito. Até então a gente não pode fazer nada com ele. Por isso que a publicidade ela é tão extrema. E ela é extrema mesmo, não existem atos que não são públicos. Esse ato que eu vou classificar como secreto, ultrassecreto e sigiloso para eu poder praticar, é um ato que um dia vai ter que ser dado publicidade, ou daqui 25 anos, ou daqui 15 anos, ou daqui 5 anos. Mas um dia ele vai ter que ser público. Porque não existe nenhum ato secreto, sigiloso ou ultrassecreto na administração. Mas imagina você que, por exemplo, o Paraguai está decretando guerra contra o Brasil. Você acha que a gente vai publicar os atos de arma, de alguma coisa que a gente vai comprar, de o que a gente vai fazer de defesa do Estado? Não vai. Segurança e soberania nacional. Depois, aí vamos classificar ele, se é secreto, ultrassecreto ou sigiloso, e lá na frente a gente vai publicar. Porque a população tem que ter conhecimento de tudo. Para isso que inventaram o portal da transparência, para ficar mais fácil. E é todo o ato mesmo. Tudo que você imaginar, qualquer coisa vai ser publicado. Por isso que a gente abre o Diário Oficial e ele é tão grande todo dia. Porque a administração todo dia pratica vários atos. E o que ela for praticar, ela tem que publicar. Qualquer coisa. Constituir uma comissão, por exemplo, para começar a organização de um certame público. Está no diário. De licitação, está comprando, está vendendo, está no diário. Tudo está no diário. Por isso que ele é tão grande. E é todo dia, né? A gente só lê quando tem interesse no diário, né? Senão, é mais fácil você assinar alguma coisa para ver só o seu nome e pronto. Senão, eficiência. Pelo princípio da eficiência, hoje nós adotamos uma coisa chamada de administração burocrática ou gerencial. Burocrática gerencial ou só gerencial. Nós viemos aí, datamos,
de uma administração onde era feita pelo imperador, pelo rei. E essa administração já não existe mais. Depois dessa administração feita pelo rei, pelo imperador, veio-se a administração burocrática. E a administração burocrática ela durou até 1994. Ela foi de longa duração. E aí nós passamos a uma administração gerencial com o princípio da eficiência, porque a eficiência não estava no bojo da Constituição de 88. O nosso LIMP era assim, LIMP de pé mudo. A partir de 94 é que surgiu o princípio da eficiência. E aí essa nova ideia de uma administração gerencial. Só que como a gente já tinha administração burocrática, é errado falar que hoje nós abandonamos o modelo burocrático para adotar o modelo gerencial. Não, a gente uniu os dois, casamos os dois. A nossa administração, ela é gerencial ou burocrática gerencial, porque a gente traz muita coisa ainda do modelo burocrático, mas caminhando cada vez mais para gerencial. E aí, o que mais chama atenção nessa administração gerencial são as estatais. As agências reguladoras. É a administração pública abrindo caminho para uma maior eficiência na prestação do serviço público, desburocratizando a maioria dos serviços. Rapidez, economia, eficiência, desburocratização. Claro, num conceito ainda muito truncado, né? Porque demora muito para as coisas evoluírem. Mas é isso mesmo. E essa economia é uma economia na medida do possível, uma eficiência na medida do possível. É fazer o seu melhor com as condições que você tem. Isso é ser eficiente. Você fazer o melhor que você pode nas condições no que a administração pública te proporciona. Eu sempre dou um exemplo. Se você tem duas prefeituras, por exemplo, uma com computador com internet e a outra com máquina de escrever, qual que vai praticar mais atos, ser mais rápida, mais célere? A que está com computador e internet. Mas por isso a outra é ruim, não é eficiente? Não, ela também é eficiente. Com a maquininha de escrever, ela tem a sua eficiência. Mas eficiência está ligado justamente a isso. A rapidez, celeridade, desburocratização da coisa. Tranquilo? Dúvidas nos princípios? Nesse aqui, o nepotismo ele só é proibido pela súmula dentro da administração pública. Mas nas relações políticas, se elege um prefeito, por exemplo, os secretários fazem concurso público para entrar? Não. De confiança, que são cargos eminentemente políticos mesmo, que a gente não tem concurso, só entra por indicação. Beleza? Sim, filho do presidente, os secretários, qualquer secretário, secretário de educação, de saúde, de transporte, tudo é indicação, porque a gente não tem um concurso para isso. É. Aham. Então não tem concurso para isso. Você pode indicar para seus parentes todos para esse cargo, não tem problema. Salvo se for só para fraudar a lei ou se essa pessoa é absolutamente incompetente. Aí não tem como. Exemplo de uma pessoa absolutamente incompetente aí que vai dar nepotismo, claro. Os deficientes são considerados plenamente capazes, não são? Para exercer todos os atos da vida civil, plenamente capazes, e aí você não tem o que destoar disso. Mas imagina você que eu vou indicar um parente meu que é deficiente mental em grau grave e presume-se absolutamente capaz para um cargo aí de secretário de Estado. Isso aí, eu não estou só querendo indicar ele para ele ganhar dinheiro? Ou ele tem alguma condição de exercer um cargo de secretário de Estado? Não tem, não tem. Isso é um evidente nepotismo, não tem como. Então, nesse caso, ele vai ser afastado. E aí eu não vou questionar a capacidade civil dele. Eu vou questionar realmente a capacidade em administrar aquela pasta. E não a capacidade civil que não se discute. Beleza? Vou apagar até aqui. Princípio implícito e que é de extrema importância para você ter na sua prova. Princípio da autotutela. E aí o princípio da autotutela nos diz que... Eu gosto de quem é formado em Direito, porque a aula flui, que é uma beleza. Quando você está dando aula para curso preparatório,
Que aí você pega, né, quem está começando, ele fala, meu Deus, que bicho é esse chamado administração pública, Jesus. E eu sempre conto, eu comecei a dar aula numa turma uma vez, e aí eu falando o Estado, né? O Estado é o que a gente conhece no todo. E aí o cara falou, mas professora, que Estado que é esse? É o Estado do Mato Grosso, do Goiás? Que Estado que é esse? Eu falei, meu Deus, eu tenho que começar realmente do princípio lá do nascimento. Eu falei, Jesus amado. Aí é tenso. Princípio da autotutela. Implícito. Lembra o que é esse princípio? Ele é de extrema importância para a sua prova. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivado de vícios porque deles não decorrem direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, resguardando sempre a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Isso aqui tem que estar na ponta da língua para a prova. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivados de vício, porque deles não se originam direitos, ou pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, claro, resguardando sempre a apreciação judicial. Princípio da autotutela. E esse princípio é importante pra caramba para vocês. E eu vou fazer um quadro de princípio da autotutela. Se vocês lembrarem desse quadrinho na hora da prova, para qualquer questão de autotutela, você vai lembrar desse quadro e não tem como errar. É muito fácil, muito tranquilo de saber os efeitos da autotutela.
Eu só anulo quando eu tenho uma ilegalidade. Eu só revogo por inconveniência ou oportunidade. Então, eu só anulo. Quem pode anular mesmo? Quem mais? E o juiz. Quem? A própria administração pública e o juiz. São as pessoas que podem anular. Quando um ato é ilegal, a própria administração pública pode anular ou também o juiz, Poder Judiciário. Qual que é o prazo que eu tenho para anular? 5 anos, salvo má-fé. Se for má-fé, eu posso anular a qualquer tempo. Quais são os efeitos? Quando eu falo que o ato é nulo, que ele já nasce morto, ex tunc. Efeito ex tunc, retroage. Se ele já nasceu morto, eu volto desde quando foi praticado. Revogo por conveniência e oportunidade, porque eu não quero mais o ato. Quem que pode revogar? A própria administração. Quem mais? Quem mais? Mais ninguém. Só a administração pública pode revogar os seus próprios atos, mas ninguém. Nem o juiz pode revogar ato administrativo. O juiz só pode anular, revogar jamais. Nunca na vida. Quando? Quando se tornar inconveniente e inoportuno. É infinito até que ele se torne inconveniente e inoportuno. Não tem um prazo. Ad eterno até que se torne inconveniente e inoportuno. Se eu não quero mais o ato, eu não quero ele mais daqui para frente, não é? O que já fiz lá para trás, está tudo certo. Então, efeito ex nunc. Um efeito não retroativo. Só que alguns atos são impossíveis de eu não querer mais. Não tem como eu revogar algumas coisas. Por exemplo, não dá para eu revogar um ato que já foi exaurido. Então, atos já exauridos, não tem como revogar. Uma certidão, uma declaração, não tem como eu revogar. Um ato vinculado, não tem como eu revogar. Porque o ato vinculado eu não tenho margem nenhuma para atuar. Não dá para eu revogar esse ato. Então, claro, eu vou revogar aqueles atos que são possíveis. Ato vinculado, impossível revogar. Posso até anular, revogar jamais. Uma declaração, uma certidão, não tem como. É um ato que apenas atesta alguma coisa. Como é que, por conveniência ou oportunidade, eu vou deixar de atestar alguma coisa? Não tem como. E a anulação pode ser para todo e qualquer ato. Exemplo, estou fazendo uma licitação porque eu quero comprar canetas e papel A4. Ótimo. Só que aí, de repente, no meio do meu processo licitatório, eu descubro que a administração pública vai deixar de usar caneta e papel. Vai ser tudo informatizado, cada servidor público vai ganhar um tablet e é tudo online agora. O que eu vou fazer com a minha licitação? Revogar. Se tornou inconveniente, se tornou inoportuno. O candidato que se pinta de preto para poder entrar na vaga de cotista em concurso público e usa lente, né, pinta cabelo e não sei o quê, é aprovado na vaga de deficiente e ele entra no concurso público. Começou a trabalhar, a administração pública descobre a fraude. Vai anular ou vai revogar? Vai anular. Vamos supor que já tem 10 anos que ele está trabalhando. Eu ainda consigo anular? Sim, por quê? Má fé.
Tanto faz, pode ter se passado 30, 50, 100 anos. Se o agente está de má-fé, o ato é nulo. E não interessa o tempo. O ato é nulo. Apenas se o agente estiver de boa-fé é que eu vou ter o prazo de 5 anos. Bem tranquilo, né? Tudo que é nulo sempre é ex tunc. Sempre. E aí, cuidado, tá? Quanto à revogação, a administração pública nunca analisa mérito. A administração judiciária. O poder judiciário nunca analisa mérito administrativo. Jamais você vai ver o poder judiciário analisando mérito administrativo. Se pudesse analisar o mérito administrativo, todo mundo que fizesse prova da OAB, por exemplo, ia entrar com um recurso, ação judicial, não sei mais o que, até o infinito, para discutir a questão da prova que estava muito difícil. Falar, essa prova estava num nível muito alto, isso é mérito, ela cobra como ela quiser, desde que esteja no edital de vocês. Se estiver no edital da OAB, aquele assunto ela cobra como ela quiser, do jeito que ela quiser. Porque é mérito. O que ela não pode fazer, que você pode discutir via judicial, como ação judicial ou via recurso administrativo, são questões fora do edital. O que para vocês na OAB é muito difícil de ter, né? Porque o edital é tudo. É tudo, tem tudo. Então, tudo que ela cobrar tá valendo. Tem nada que não caia. Como é? Ah, não faço ideia. Credo, previdenciário é um... Ah, mas para a segunda fase, não acho que previdenciário não é tão difícil. O problema de previdenciário é na primeira. Ave Maria. Não. Devia escolher, igual na segunda fase, né? Quero fazer uma prova de penal e processo penal. E constitucional. Pronto. Ah, mas tudo é ruim, né? Tudo é muito. Para mim, na minha humilde opinião, a primeira fase é a mais difícil. É muito difícil passar na primeira fase. A segunda você já escolhe o que você gosta, tem mais facilidade. Geralmente o pessoal vai para a área do penal, né? Tributário. Alguns poucos corajosos fazem constitucional. Administrativo ninguém faz. Eu já me conformei. E é a prova mais fácil que tem é de administrativo. Para a segunda fase. É administrativo, não tem o que fazer. Que é mais fácil? Não, penal é muito difícil. Eu acho penal a pior. Penal já é difícil de natureza. Penal tem a sua natureza muito difícil. Na prova da OAB, então, por isso que o índice maior de reprovação também é na prova de penal, né? Penal é naturalmente mais difícil. Mas constitucional é uma prova tranquila e administrativo também. É tranquilo, recurso extraordinário, recurso especial. Isso é estudar, tira de letra. É muito fácil. Agora, civil é grande para estudar. Trabalho também é difícil. Quando eu fiz há 1000 anos atrás, eu fiz para civil. Eu tinha medo do resto. Fiz para civil. Falei, meu Deus, eu vi mais civil na faculdade, eu vou fazer civil. O resto eu vi tão pouco que dava medo. Beleza até aqui? Bora. Administração pública direta.
Pronto. Essa é minha administração pública direta. Ah, eu sou péssima para desenho. Mas tá bom. Ficou até bonitinha essa. Administração pública direta, ela é uma pessoa jurídica de direito público. É uma pessoa. Uma pessoa jurídica de direito público. Assim como nós, todo mundo precisa de um nome e a administração pública direta precisa dos dela. E ela pode se chamar como? Como que eu posso dar um nome para essa pessoa? União. Que mais? Estado ou DF. E município. Essas são as minhas pessoas. A minha pessoa jurídica de direito público só pode se chamar, se eu for da administração pública direta, União, Estado, DF ou município, nada mais. São as únicas ou os únicos nomes que eu posso dar para essa pessoa jurídica de direito público, beleza? E como toda pessoa, ela possui órgãos. Os rinzinhos, o fígado, o coração. Como toda pessoa, ela possui órgãos. Se eu quero constituir órgãos, qual que é o procedimento que eu faço? Como toda pessoa, ela tem órgãos. E aí? Se eu quero constituir órgãos, como que eu faço? Por lei? Tem um processo mais fácil, chamado de desconcentração. Ou de órgão, ou de desconcentração. Se essa pessoa quiser se dividir, ela vai se dividir em órgãos. E os órgãos são criados através de desconcentração. Fácil assim. Ela se desconcentra e cria seus próprios órgãos. Dá um exemplo de um órgão da União para mim. Um órgão só. Ministério da Saúde, do Transporte, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, sei lá agora quantos ministérios tem, porque já mudou tanto, né? Ministério da Justiça. A União se divide em órgãos e os seus órgãos se chamam ministérios. Estado se divide em órgãos. Secretaria de Estado. E o município se divide em órgãos? Secretaria Municipal. Administração pública direta é uma pessoa jurídica de direito público que só pode se chamar União, Estado, Distrito Federal, município. Quando ela quer se subdividir, ela se subdivide em órgãos. O processo chama-se desconcentração, ou de órgão ou de desconcentração. Beleza? Esses órgãos não possuem autonomia. Esses órgãos não possuem autonomia. Eles estão vinculados à pessoa jurídica que os criou. Se alguém dá entrada no pronto-socorro de Cuiabá, por exemplo, e morre lá, você vai ajuizar uma ação contra quem? O pronto-socorro é o município. Contra o município. Se uma criança morre dentro de uma escola estadual, você vai ajuizar contra quem? Contra o Estado. Pessoa jurídica ela é vinculada porque o órgão não tem capacidade processual.
Você nunca vai demandar contra um órgão porque ele não tem capacidade. Não possuem autonomia, eles estão vinculados à pessoa jurídica que os criou e eles não têm capacidade processual, ou seja, eles não podem ir a juízo e nem ser demandados em juízo. Salvo uma exceção. Excepcionalmente, um órgão pode ir sozinho a juízo. Se, na defesa de suas próprias prerrogativas. Ele pode ir sozinho a juízo se ele estiver na defesa das suas próprias prerrogativas. Câmara de Vereadores é considerada órgão. Ela é um órgão independente, mas ela é um órgão. Vamos supor que uma das prerrogativas, é uma das prerrogativas, a análise de contas do executivo, do prefeito, no exemplo. E aí o prefeito diz que não vai enviar para ela as contas para serem analisadas. Ela vai ajuizar uma ação, ela tem que pedir para o município para ajuizar em tese, né? Porque ela é um órgão. Mas e aí, vai resolver ela pedir para o município? Não, porque é o prefeito que vai representar o município. Então, na defesa da sua própria prerrogativa, ela vai sozinha a juízo pedindo a prestação de contas. Porque não adianta ela pedir nada para o município não vai ajuizar. Por isso, ela está na defesa da sua prerrogativa. Aí ela vai sozinha. Só para isso também, tá? Para mais nada. Para qualquer outra coisa, ela tem que pedir para a pessoa jurídica que ela está vinculada. Se ela estiver vinculada ao município, ela pede ao município. Se ela estiver vinculada à União, ela pede à União. Se ela estiver vinculada ao Estado, ela tem que pedir ao Estado. Dúvidas? Tranquilo? Se aqui ela desconcentra, quando ela precisa criar uma outra pessoa, o processo é outro. É de descentralização. Porque ela vai criar outro o quê? Como que é o nome dessa pessoa? Descentralização. Que ela vai criar um ente. Beleza? E eu vou chamar essa entidade ciente de administração pública indireta. De administração pública indireta. É uma pessoa também. Mas ele é uma pessoa jurídica de direito público ou privado? Público e privado, depende. Depende de que pessoa que eu estou falando agora. Como que é o nome dessa pessoa mesmo? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. As duas primeiras são pessoa jurídica de direito público, as duas últimas de direito privado. E elas são criadas através de um processo de descentralização. Criou órgãos, eu estou falando de desconcentração. Criou uma nova pessoa, eu estou falando de descentralização. E aí, a administração pública direta, já que eu tenho uma seta para lá, vai exercer um controle ou uma tutela ou uma supervisão
chamada de ministerial. Nada mais é do que ela ficar de olho na administração pública indireta. A administração pública indireta não é subordinada a ela. Não existe subordinação. Não existe. Existe um controle, uma tutela, uma supervisão ministerial. Subordinação jamais. E ela foi criada através da descentralização justamente para ela ter autonomia. E ela possui uma autonomia financeira e administrativa. Ela possui uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa. Tranquilo? Vamos começar pela autarquia. Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Como características de uma autarquia, eu tenho que os bens de uma autarquia são considerados bens públicos. Já que ela é uma pessoa jurídica de direito público, os seus bens todos são públicos. Quais são as características dos bens públicos? Inalienável, impenhorável e imprescritível, porque não posso usucapir bem público. Então, ela tem, os seus bens são considerados públicos, são impenhoráveis, inalienáveis, né? Imprescritíveis. Todas as características do bem público. A autarquia possui imunidade tributária. Claro, se os seus bens são públicos, logo ela tem imunidade tributária. O seu prazo é diferenciado também, porque ela é considerada administração pública, pessoa jurídica de direito público. Prazo diferenciado. O seu prazo prescricional é diferenciado. Eu tenho tipos de autarquia. E como tipos de autarquia, nós temos uma autarquia que pode ser educacional, autarquia previdenciária, autarquia profissional. Exemplo de uma autarquia educacional. Aqui do estado. O FMT, o NEMAT. Beleza? Elas são autarquias educacionais. Exemplo de uma autarquia previdenciária. INSS. É uma autarquia federal previdenciária, INSS. Exemplo de uma autarquia profissional? Qual? OAB é a única que não é. Todas. Todos os conselhos profissionais são espécies de autarquia. Todos, exceto a OAB. OAB é a única que não é autarquia. Ela é sui generis. Beleza? Mas cuidado, quando vocês deverem mensalidade de vocês, a anuidade da OAB, ela vai te cobrar na Justiça Federal. Porque para fins de cobrança de anuidade, ela é considerada uma autarquia. Só para cobrança, porque daí ela tem prazo diferenciado, prescrição diferenciada, tudo diferenciado. Prepara o bolso que é caro para burro. É muito caro. Tem que ganhar dinheiro para pagar a OAB. E aí, quando você está recém-tirada da OAB, ela não é tão caro assim. Vai passando os anos, ela vai encarecendo. Até que ela chega num limite. Hoje eu nem sei quanto está o inicial, deve estar o quê? Uns R$ 900? Nossa, baratinho. Meu Deus. Eu pago o absurdo do absurdo. OAB aqui. Porque vai passando os anos, ela vai encarecendo. Depois que você atinge 5 anos, né?
Até os 5 anos é o jovem advogado? Que eu já não lembro mais do estatuto. Depois de 5 anos de OAB, o negócio já começa a ficar sério. Começa a encarecer. Não, ela tem um limite, mas eu não sei quanto tá. Mas tá uns 1.000 e... Na minha, 1.000 e pouquinho. 1.000 e alguma coisinha. É caro. 1.000 e alguma coisinha. Eu acho caríssimo. E não perde nenhuma votação, nenhuma eleição, tá? Porque a multa é alta da eleição. Não é igual a eleição de... A eleição normal que você paga lá 3, 5, não. É quase R$ 200 você perder a eleição da OAB. É caro. Muito caro. Eu acho. Beleza? Quanto à autarquia? Nós temos exemplos: autarquia educacional, autarquia profissional, autarquia previdenciária. Isso são todos exemplos de autarquia. São pessoas jurídicas de direito público. E ela tem uma característica muito forte, que é só dela, tá? Só uma autarquia é criada por lei. Todas as outras são instituídas por lei ou autorizadas por lei. Ela é a única que é criada por lei. A autarquia é a única. Mas nenhuma é criada por lei. Todas as demais são autorizadas por lei. Deu para entender a autarquia? Então, você entendeu fundação. Fundação é exatamente a mesma coisa de uma autarquia. Elas são idênticas, salvo que ela não é criada por lei, ela é autorizada ou instituída. Isso se não for uma coisa que a de Pietro vai chamar de autarquia fundacional. Porque se ela for uma autarquia fundacional, ela é criada por lei também. Criada por lei. Beleza? Uma autarquia é criada enquanto todas as outras são autorizadas. Só que existe uma coisa chamada autarquia fundacional. E aí ela vai ser criada também. Levou o nome autarquia, levou o nome criação. É sempre criada por lei. E todas as características são idênticas à de uma autarquia. A fundação é uma pessoa jurídica, de direito público. Ela é autorizada se for só uma fundação comum, se for uma fundação autárquica, ela é criada por lei. Os bens de uma fundação são bens públicos e existem diversos tipos de fundação. Existe uma fundação federal, fundação instituída pelo Estado, estadual e fundação municipal. Beleza? Exemplo de uma fundação federal. UF, FUNAI. Fundação municipal. Existe? Que existe, existe. Eu também não sei, não. Mas que existe, existe. De cabeça eu sou ruim para lembrar das coisas que tá louco. Mesma coisa você me perguntar, professora, qual é o artigo? Não faço ideia. Não me pergunta, não sei onde está. Tá, eu sei que tá, mas onde eu já não lembro mais. Se eu não consultar, já não sei mais qual é o artigo. Beleza quanto à fundação? Fácil, né? Empresa pública, sociedade e economia mista. O que é igual? Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Isso é igual. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Isso é igual. Ambas são autorizadas ou instituídas por lei. Isso é igual. Ambas são o Estado intervindo na economia. E isso é igual. O que muda? Capital. %100% público. Capital de uma sociedade de economia mista é? Misto. Misto com S ou com X? Com S. Não é misto, né? Misto. E aí não sei vocês também têm dificuldade em português? Eu tenho, mas não mais do que em matemática. Não.
que são iguais, ambas são pessoa jurídica de direito privado, as duas. Ambas são o Estado intervindo na economia. Tem, aham. Sempre tem que ser maior. 51% pelo menos vai ter que ser. Na empresa pública, o capital é 100% público. E quando eu falo para você que ele é 100% público, isso não quer dizer que eu não possa dividi-lo em fatias, tá? Posso dividir em fatias. A gente pode ser um pouquinho dono de uma empresa pública? Nós, particulares, assim, meros mortais? Não, porque é tudo público. Mas imagina você que eu tenho, por exemplo, 60% dessa empresa pertence a uma pessoa chamada União. Ela pode vender o resto dos 40%? Dentro da administração. Ela pode vender 10% para uma autarquia? Pode. Então, 10% eu vou vender para uma autarquia. Eu posso vender 10% para um município? 10% município. Posso vender mais 10% para um estado? Posso, pessoa jurídica de direito público. Os outros 10% eu posso vender para uma sociedade de economia mista? É. Por quê? Porque ela é pessoa jurídica de direito privado e o capital tem que ser 100% público. Tem que ser de uma pessoa jurídica de direito público. Poderia vender aqui 10% para o DF, por exemplo, para uma fundação pública, mas para uma sociedade de economia mista, jamais, porque o capital é 100% público. Eu posso fatiá-lo, posso vendê-lo, desde que todas as pessoas sejam públicas. Modalidade societária. Qualquer uma. Pode admitir qualquer modalidade societária que se enquadre aí com ela. ME, limitada, o que enquadrar, ela pode. SA, comandita, qualquer coisa. Beleza? Onde que eu vou julgar? Qual que é o foro? Qual justiça? Estadual ou federal? Depende, se ela for da União, eu vou julgar na federal. Se ela for do município ou do estado, eu vou julgar na estadual. Depende. Depende a quem criou. Perfeito. Sociedade de economia mista. E já que ela é privada, os bens dela todos são privados, segue a regra privada normal, como se fossem nossos bens. Sociedade de economia mista, o capital é misto. Depois eu vou dar um exemplo dela. O capital é misto, é um pouco público e um pouco privado, certo? Só que o pouco público tem que ser maioria. A maioria do capital votante é sempre público. Claro, senão nós, mortais, olhudos como somos, né? Logo ia colocar essa sociedade de economia mista abaixo. Por isso que a maioria do capital votante é público. Modalidade societária. Só pode ser SA, mais nenhuma. Constitui uma sociedade de economia mista, a única modalidade admitida é a SA. Ela é a única, mais nenhuma. Foro, onde eu julgo ela? Onde eu julgo uma sociedade de economia mista? Eu vou ajuizar uma ação contra ela, eu vou para onde? Essa é uma peculiaridade. O foro dela é sempre estadual. Mesmo que ela seja uma sociedade de economia mista federal. Se não for anuente, não tiver intervenção, anuente, nada, eu vou sempre para estadual.
beleza? Ela é o capital misto, com a maioria do capital votante público. Única modalidade societária admitida é a SA e o foro dela é sempre estadual. Salvo as regras constitucionais em que eu vou puxar para a Justiça Federal, eu puxo qualquer uma. Mas é sempre estadual. Exemplo de uma empresa pública. Petrobras. Quando você lembrar de empresa pública, que o capital é 100% público, faça sempre uma pergunta. Você um dia pode ser dona de um pedaço dela? De empresa pública? De empresa pública, você um dia pode ser dono de um pedaço? Não, se você nunca pode ser dono, exemplo, Caixa Econômica Federal, Correios e assim sucessivamente, você nunca vai ser dono. Sociedade de Economia Mista, já que é mista, um dia você pode ser dono, porque ela se torna sociedade anônima. E aí, exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, etc. Você pode comprar ações na Bolsa de Valores. Você pode ser dono um dia, exemplos estão aí. Beleza? Aham. Acho que vai rolar. Tem uma lista que vai privatizar. Não é só os Correios, não. Ah, tá passando da hora dos Correios, né? Já deu o que tinha que dar, tá louco? Ô selo caro da porra. Aham. Meu Deus. Tenso, hein? É. Nem usa mais assim, né? Só quando eles pedem mesmo, porque a gente já não tem mais o hábito de ir nos Correios, só para pagar a conta. O selo caro, menino do céu, até o envelope deles é mais caro. Eu falo, Jesus amado. Ai, amém, já passou da hora dos Correios, tá louco? Tem coisa que... É, digital, exatamente, tudo assinatura digital. Não, o correio já está defasado, já foi muito bom, já foi legal. Receber cartinha pelo correio era supra-sumo, agora já não rola mais. Né? Quem nunca recebeu uma cartinha pelo correio? Era massa. Pedia pro Papai Noel, né, e tal, era legal. Demorava. Não, mas hoje em dia tá mais barato a gente criar pombo correio do que ir nas agências do correio para mandar alguma coisa, tá louco? Tá caro demais. Eu já precisei de um Sedex também pro Acre. Meu Deus do céu. Começava quase eu ir no Acre levar o trem do que eu pagar o Sedex. Caro. Bora. Poderes da administração, publicação 6, basicamente. Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar, poder de polícia, que de longe é o que mais cai. Sempre cai. Você sempre vai ver uma questão de poder. De polícia é o campeão.
Poder discricionário é aquele poder que a gente tem uma margem para atuação. A administração pública tem margem para atuar. Por exemplo, você é servidor público da administração e você quer pedir uma licença para tratar de assuntos particulares. Claro, uma licença não remunerada. A administração vai dar se ela quiser. É discricionário. Tem margem para atuar. Isso é poder discricionário. A administração pública pode falar, vai lá, tire sua licença. Ou ela pode dizer, não, agora não. Espera, estou contratando ou tem muito serviço, pede depois. Discricionário ela dá se quiser. Você comprou um comércio, quer colocar a cadeira na calçada. Você vai lá pedir para a administração pública se você pode colocar as cadeiras na calçada. Ela vai analisar e vai te falar se você pode ou não. É discricionário. Ela vai deixar se quiser. Isso é discricionário. Se discricionário é ter margem para atuação, o vinculado é quando a administração não tem margem para atuar. Ela é obrigada, é uma obrigação. Exemplo, a gestante atingiu o primeiro dia do 9º mês de gravidez. Tem jeito da administração segurar ela mais um pouco, mais uns 6 meses? Não dá, senão vai ter menino dentro da repartição. Tem que sair. Então, licença maternidade é ato vinculado. Não tem jeito. Poder hierárquico vai decorrer sempre de uma palavra chamada chefia. Isso é poder hierárquico, é o poder do chefe. E o chefe escalona funções, claro, dentro da sua atribuição na administração pública. O chefe vai dizer que hora que você vai chegar, que hora que você vai sair, dentro do limite do patamar mínimo e máximo. Se seu chefe der 3 horas da tarde e falar, pode ir embora, você vai ficar? Não, você vai embora, ele é seu chefe, tchau. Se ele falar, hoje todo mundo vai chegar às 10, você vai chegar às 7? Não, vai chegar às 11, tá louco? Na administração pública é tudo uma várzea, né? Esse é o poder do chefe. O poder hierárquico é o poder que decorre da chefia. E ele é sempre interno. E ele é sempre interno porque ele só acontece dentro da administração pública quando existe relação de chefia. Se não existe relação de chefia, não há que se falar em poder hierárquico. Por isso que ele é interno. Porque não existe se não for dentro. Tranquilo? Ele é só interno. Do poder hierárquico decorre necessariamente um poder chamado de disciplinar. E disciplinar é o poder de sancionar, de corrigir. Esse é o poder disciplinar. É o poder de sancionar, o poder de corrigir, o poder de aplicar sanções, medidas administrativas, advertência, suspensão, demissão a bem do serviço público. Tudo isso decorre do poder hierárquico. Beleza? Só que diferente do poder hierárquico, o disciplinar pode ser interno, quando o chefe sanciona o subordinado, ou pode ser externo. Exemplo de um poder disciplinar externo, que ocorre fora do âmbito da administração. Eu gosto bastante de um exemplo. Criança pode sofrer poder disciplinar da administração pública? Pequenininha? Na escola, na creche. Pode. Quando faz arte, faz bagunça, ela não vai lá para a secretaria. Na minha época tinha um livro negro, não sei se existe ainda. Faz hora. Faz hora, mas tinha. Então, não é a administração pública sancionando a criança? É. Mas a criança tem relação de chefia? Não. Então é poder disciplinar externo. Se fosse interno, era por causa do chefe. Quando nós, que somos servidores públicos, fazemos merda dentro da administração pública, quem que sanciona? O chefe. Dá uma advertência, dá uma suspensão. Aí é poder disciplinar interno, porque decorre diretamente do poder de chefia. Contratei uma empresa para fazer um viaduto, e viaduto é legal igual ponte, porque nunca fica pronto. E aí deu merda, não ficou pronto, tem rachadura. Eu vou aplicar o poder disciplinar nesse contratado? Vou. Proibição de contratar com a administração pública, dever de indenizar, isso tudo é poder disciplinar.
Interno ou externo? Externo, porque não decorre da chefia. Externo. O poder hierárquico é só interno, enquanto o poder disciplinar pode ser interno, se decorrer da chefia, ou externo em qualquer outra relação. Fácil, né? Poder regulamentar. Esse poder regulamentar é o poder regulamentar do artigo 84, 4 da Constituição Federal de 88. Não é do artigo 84, 6, não, tá? Que é decreto autônomo. Decreto autônomo você vai estudar com o professor de constitucional. Não é matéria de administrativo. Poder regulamentar é do decreto regulamentar e não do decreto autônomo do 6. Que é o poder de inovar na ordem jurídica. Esse eu não vou passar para vocês, que é o decreto autônomo. O que eu vou passar é o decreto regulamentar, artigo 84, 4 da Constituição. Nunca, e essa é a maior característica dele, o que vai diferir ele do outro, inova na ordem jurídica. Jamais. Ele serve para dar fiel cumprimento à lei. Só. E só quem pode fazer isso é o chefe do executivo. Poder regulamentar, artigo 84, 4 da Constituição, serve para dar fiel cumprimento à lei, nunca inova na ordem jurídica, diferente de um decreto autônomo, e só quem pode expedi-lo é o chefe do Poder Executivo. Exemplo. Vamos supor que o Bolsonaro, eu adoro esse exemplo. O Bolsonaro, ele faz uma lei, decreta, sanciona, publica em vigor, dizendo o seguinte: policiais militares devem trabalhar em trajes adequados. Pronto, essa é a lei. O que é traje adequado? Farda, gandola, a calça, coturno é traje adequado? É, mas eu falo para você que ele vai trabalhar na praia, da areia até a beira do mar. Coturno, calça, gandola e tudo mais é traje adequado para ele correr atrás de alguém na areia? Não, então o que é traje adequado? Depende. Lá no Rio Grande do Sul, um traje adequado não pode incluir um sobretudo? O sobretudo não é traje adequado. E aqui, a gente vai ver os policiais militares na rua de sobretudo? Não vai dar muito certo, né? Então, eu sempre digo, se o policial for bonito, na praia, roupa adequada, sunga, branca, é de preferência. É o traje adequado na praia. Se for feio, é coturno, gandola, sobretudo na praia. Se for feio, melhor esconder, né? Mas se for bonito. Mas brincadeiras à parte. Não, ultimamente ando os policial bonito, né? Ave. Passa tudo novo, nossa, bonito. Eu dei aula para uma turma que ia fazer concurso para sargento. E aí eram uns 200 policiais, assim, na sala. Dava para salvar uns 3, mas os 3 que salvava bem, hein? Jesus amado, já compensava. Eu falava, meu Deus, dava para sair de casa já. E aí, pessoal, o que é traje adequado? Depende. Como polícia militar é de competência dos estados, cada governador, porque é o chefe do executivo que faz, cada governador vai ter que regulamentar o seu. Então, aqui no Mato Grosso, pode ser, né? Se não for de bicicleta, que é uma bermuda, uma camiseta e um tênis, pode ser uma farda normal. Lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ter que colocar um item a mais, um sobretudo. Na praia, pode ser uma bermuda, né? Com um tênis. Pode ser. Tem a cavalaria, vai regulamentar. Mas tem que saber o que é o traje adequado. O que eu não tenho como fazer é colocar uma lei, traje adequado, e não dar fiel cumprimento a ela. O que é traje adequado? Se ninguém falar o que é, regulamentar, eu não sei. Beleza? Uso de crachá é um exemplo também. Uso de crachá na repartição pública é obrigatório. Que tipo de crachá? É o crachá com fita, é o crachá que prega aqui, é o crachá que vai na calça, é onde? Tem que regulamentar. É o chefe do executivo, é municipal, estadual ou federal, é quem vai regular. Esse é o poder regulamentar. Perceba que ele não inova na ordem jurídica. Ele só esmiuça, detalha a lei para dar fiel cumprimento a ela. Isso é poder regulamentar. Em matéria administrativa, tá? Porque em matéria constitucional nós temos os decretos autônomos.
que está fora. Está no artigo 84 também, mas no 6 e não no 4. Dúvidas? Não, fácil, né? Poder regulamentar, tá louco. Poder de polícia administrativa. Não de polícia judiciária, polícia administrativa. E esse poder de polícia, todo servidor público tem, tá? Todo servidor público tem. Poder de polícia. Claro, dentro da sua atribuição, óbvio. Características do poder de polícia na ponta da língua. Ele é discricionário, auto, executável. Remunerado sempre por? Como que você paga o poder de polícia? Taxa, sempre taxa, pelo amor de Deus. Ele é discricionário porque eu tenho margem de atuação. Eu sou agente da vigilância sanitária, chego num restaurante e tem uma barata. Posso interditar, posso fechar o restaurante, posso notificar para fazer limpeza, posso aplicar uma multa. O que eu vou fazer? Não sei, discricionário, depende do tamanho da barata. Se for muito grande, nojenta, né, já fecha. Se a barata fica pequenininha, notifica. Depende. Autoexecutável quer dizer que a própria administração pode fazer, ela não precisa pedir para o juiz, tá? Ela faz sozinha por conta própria. Cuidado com a questão da multa. A multa não tem esse atributo. A multa não tem esse atributo, tá? Você pode aplicar a multa e isso é autotutela, beleza? Aplicar a multa é autotutela. Agora, compelir o pagamento já não tem mais autotutela. Você não tem como colocar a mão dentro do bolso da pessoa, na carteira da pessoa e arrancar o dinheiro dela. Você não tem como compelir a pagar dessa forma. Você pode compelir o pagamento inscrevendo ela na dívida ativa, ajuizando uma ação de cobrança contra ela, e no oficial de justiça, aí sim, oficial de justiça é outra história, né, com poder emanado do juiz. Agora, você, agente público, ir lá e pegar o dinheiro, não dá. Eu posso até ir no restaurante fiscalizar e aplicar uma multa. O que eu não posso é abrir o caixa e falar, ó, vou pegar esse dinheiro aqui do caixa, tá pago, a multa morreu. Isso eu não posso fazer. Tem que pagar. Se está excedendo, eles estão usando o poder de polícia que eles têm para compelir pagamento. Aí você tem que pagar pátio, né? Além de tudo. Às vezes o pátio é mais caro do que o documento. É que é uma forma que eles têm de compelir o pagamento que é válida, é permitida. Tem que estar com o documento em dia. É igual pagar tributo. Eles estão compelindo, impondo o tributo. A transferência. Ah, mas está aí na base de sistema. Se está pago, ele está na base de sistema. Hoje é tudo informatizado. Eles puxam pelo chassi do carro, pela placa. Mas tem que apresentar. Mas geralmente eles puxam e morre, porque está tudo informatizado. Até a habilitação, que é de porte obrigatório, eles estão puxando online já. Digital, pelo QR Code. Uhum. É de porte obrigatório, mas está tudo informatizando. E aí, por exemplo, se você pagou recente, ele já vem com o QR Code. Aí eles puxam via online. As novas habilitações todas atrás dela, você pode ver que tem o QR Code, tudo informatizado. Aqui, uma vez eu fui para minha mãe, que é no interior, na 63, e eu fui parada pela PRF. E puta merda, eu não lembrei de pegar minha habilitação, porque eu não levei a minha bolsa. Eu levei uma malinha pequena e não levei bolsa, não levei nada. E aí a minha habilitação ficou na bolsa, eu esqueci. Eles puxaram pelo sistema, olharam a minha habilitação, que é recente também, a recém-renovada, com o QR Code, e liberou normal, falou que estava tudo certo. Não cobraram porte obrigatório da habilitação, porque é tudo informatizado. A minha, que é uma habilitação já nova, renovada.
Agora, quando você está com a habilitação mais antiga, a minha habilitação antiga não tinha QR Code, por exemplo. Ela vinha sem. A sua não dá, a hora que você renovar, ela vai vir com desse tamanho, trem assim, o QR Code atrás dela. Uhum. E esse QR Code, além da leitura facilitada dele, ainda possibilita a busca dos dados informatizados. Vê tudo. Sim, dívida ativa, você tem que ir lá na PGE, se você está devendo muito tempo, é ir lá na PGE para negociar. Nossa. Ah, até que eu também tinha um carro que eu fui vender e tinha um ano atrasado. Eu achei até bom, foi para dívida ativa. Depois eles me mandaram. Ah, não, eu não parcelei. Depois eles me mandaram uma cartinha de protesto diminuindo o valor. Eu paguei o protesto, morreu. Falei, nossa, ficou mais barato do que era o documento. Ficou. Né? Ficou, meu, geralmente você não paga mais barato porque eles cobram os honorários, cobram um monte de coisa ali no meio, né? Mesmo que cobre, tire juro, multa, você quer dizer o quê, ainda tem alguma coisinha pra você pagar. Aí morreu. Eu até fui na PGE, porque eu achei tão estranho que eu fui lá, porque você nunca paga menos nada. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Eles esqueceram alguma coisa para me cobrar depois. Eu fui lá e era isso mesmo. Eu falei, nossa, que bom, né? Milagre. Nossa, na vida nunca isso aconteceu. É sempre para mais. Para menos nunca. Pois é, achei muito estranho. As custas, exatamente. Que você não se. Você pode, eles podem te isentar 100% de outras coisas, mas essas custas você sempre paga. E o meu diminuiu, ficou menos do que. Lucrei uns cento e poucos reais. Hã? De um ano pro. Ah, pode ser. É porque esse carro era uma bosta mesmo, deve ter diminuído drasticamente. Então, meu Deus. É, literalmente, era um jack. Era uma bosta. É uma bomba. Pode ser. Será que foi isso? Eu até achei tão estranho, paguei menos. Eu falei, nossa, gente, que absurdo. Eu devia mais, eu achei que eu devia mais. Poder de polícia, o poder que todo servidor da administração tem. Discricionário, autoexecutável, remunerado sempre por taxa. E, em regra, para sua prova, você vai levar que você não pode delegar. É indelegável. Em regra, você não pode delegar. Só que a gente tem uma coisa chamada de ciclo de polícia. O ciclo de polícia vai corresponder à legislação, fiscalização, sanção e aos atos materiais, que a gente vai chamar de consentimento de polícia. De consentimento, são os ciclos ou as fases de polícia, que é a legislação, na hora de fazer lei, isso é poder de polícia, a fiscalização, a sanção e a edição ou a feitura de atos materiais, que a gente vai chamar de consentimento de polícia, tá? Então, em regra, eles são indelegáveis, só que os atos meramente materiais podem ser delegados. Perfeito. Radar, por exemplo. Alguém já viu aí algum agente da CEMOB cavando buraco para colocar radar? Não, ninguém. Porque eles delegam esse ato material. A fiscalização pode ser delegada? Pode, para fiscalizar dá para delegar. O que não delega é sanção, nem a edição. Mas a fiscalização, dependendo do tipo de fiscalização, pode ser delegado. Isso é poder de polícia. Pode ser preventivo ou repressivo.
Tranquilo? Dúvidas no poder de polícia? Bem tranquilão, né? Atos administrativos. Atos administrativos. Atributos e características, e a gente vai começar pelos atributos. Atributos do ato administrativo, lembra sempre do PAT. Presunção de legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Bora lá. Os atributos. Falou em atributos do ato administrativo, falou no PAT. Beleza? Atributo igual a PAT. Presunção de legalidade e de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Todo ato tem presunção de legitimidade e de veracidade, todo ato tem tipicidade, porque tipicidade é aquilo que está na lei. Então, todo ato está na lei. Não tem como eu praticar um ato em contrário à lei. E presunção de legalidade e veracidade, todo ato tem, até que você prove o contrário. Beleza? É uma presunção relativa. Imperatividade, nem todo ato tem, e autoexecutoriedade, como é o exemplo da multa, nem todo ato tem. Alguns sim, alguns não. Imagina que vocês estão aqui hoje estudando, e aí um belo dia chega na casa de vocês uma multa de trânsito, dizendo que vocês estavam, deixa eu ver aonde, na Bahia, com o carro de vocês. E vocês estavam aqui e assinaram a lista de presença. Se vocês não recorrerem, presume-se legal e verdadeiro, verídico? Sim, porque todo ato tem essa presunção de legalidade e veracidade, a não ser que você prove o contrário. Beleza? Essa é a presunção da administração pública. Ela manda para você, se não falar nada, paga. Ai, não é bom pagar multa, não. Ai, multa é horrível. Nossa, que sorte. Eu sou a rainha das multas. É? Ah, mas daqui em Poconé é rapidão. Nem radar tem, nem quebra-mola tem daqui em Poconé. Poconé é meio esquecida. Uma viagem longa com radar para São Paulo, tem bastante radar. Brasília, é. . São Paulo também. São Paulo é terrível.
É bem ruim. Tem uns radares escondidos. Autoexecutoriedade é o poder que a administração tem de fazer por conta própria, sem poder pedir, sem precisar pedir para o judiciário. Tipicidade é aquilo que está na lei, ou seja, tudo, porque a administração pública só pode fazer o que está na lei. Perfeito. Imperatividade é o poder de império da administração de impor alguma coisa. Exemplo, rebocar o carro quando você não paga o documento. É o poder de império, ela te impõe, ela fala, eu vou levar esse carro. Eu não sei o meu, como que nunca levaram, porque eu sou dona de estacionar onde não pode. Uma hora eu vou ficar sem meu carro. Isso é imperatividade. Tributo, cobrança de tributo é imperatividade, ela te impõe um ato. Beleza? Pagamento de tarifa de energia elétrica, que é um trem mais imperativo do que isso. Você paga, você vai morrer de tanto calor, vai desligar sua energia. Não tem jeito. E ainda bem que não é tudo online ainda, né? Tudo robotizado, que são os carinha que vão lá ler. É a sorte. Porque se você está em casa e não pagou ainda, dá tempo de pagar. Se fosse informatizado, ele cortava. Eles são bonzinhos, né? Os carinha que vai lá ler. Eles não cortam. Não corta. Hã? Sério? Ah, eu não. Ah, eu não. Eu sempre falo para meus alunos, às vezes, se vem um mês a minha energia muito cara, se vem um absurdo que eu acho que está muito caro, aí depende muito da bandeira tarifária. Quando eu sei que é o dia da leitura, eu deixo um bilhete desse tamanho, assim, pregado no meu padrão, assim, lá no poste para ele ler, para ele poder fazer aquela leitura com muito carinho, porque minha energia está muito cara. Eu deixo pregado assim no poste, ó. Jesus, não sei se vai resolver, mas que vem mais barato geralmente vem. Eu falo para ele, tá muito cara a minha energia. Não, deixa com coração, assim, ó. Deixa lá, pregado com coração. Quem vai ler, eu falo, oh, tomara que ele se comova. Faça uma leitura. Agora eu não sei como que é a leitura. Mas às vezes vem muito caro, tá louco? Eu acho que é bandeira, né? Nossa. Com o quê? Na energia? Ah, mas não, se roubasse minha energia, eu ia pagar mais sempre. Tem mês que eu pago mais, tem mês que eu pago menos, então eu acho que é essa merda dessa bandeira tarifária, que é uma droga. Eu nunca sei que bandeira que tá. Eu só descubro quando chega a conta. Eu nunca sei qual é a bandeira, que não dá tempo de eu entrar pra ver. Exemplo de um ato que não tem esse poder de império é a certidão. Só vai certificar alguma coisa, declarar alguma coisa. Certidão não tem poder de império, não te impõe nada. São obrigatórios, todo ato tem. Todo ato é típico, todo ato presume-se verdadeiro e legítimo, até que você prove o contrário. E se você não provar, presume-se que a administração está certa, tá? Tranquilo quanto aos atributos? Fácil demais, né? Atributo é um trem muito fácil. Características dos atos administrativos. Se isso é atributo, características, a gente vai ter mnemônico também. Cada um com o seu, né? E aí, mnemônico, você usa o que você quiser. Aqui tem uns que usam leite, que é legalidade, e aí vai indo. Características. Características dos atos administrativos, como fiofó. Ah, cada um usa o seu.
Tem o cofifomob, tem o como fiofó, e aí assim sucessivamente. Tem o cofifomob também. E aí, mnemônico, cada um. Esse é o como fiofó. Eu também acho. E aí, meninos, vocês vão ficar com o cofifomob ou como fiofó? Como fiofó. Meninos. Cofifomob é clássico. Clássico. Então, vamos lá. Competência. E não muda nada o mnemônico, né? Porque tanto faz, você precisa conhecer mesmo. Competência, motivo, finalidade, forma. Essas são as características do ato administrativo, ou os elementos do ato administrativo. Atributo é sempre PAT, elemento ou característica é sempre como fiofó ou cofifomob. Competência, motivo, finalidade, objeto, forma. E aí, competência deriva sempre de lei, tá? Decorre sempre da lei. E de competência a gente vai puxar 2 pontos, um chamado delegação e um chamado de avocação. Delegar é a mesma coisa que dar, atribuir. D de delegar, D de dar. Delegar é a mesma coisa que atribuir competência. Toda competência? Não, uma parte delas, senão depois eu não tenho como chamar de volta. Se eu dou tudo, como é que eu vou pegar de volta depois? Então, eu vou dar uma parte ou atribuir uma parte da competência que a própria lei me deu. A lei me dá uma atribuição, uma competência, e eu delego, dou para alguém. Beleza? Essa delegação tem que ser sempre para o subordinado. Atos que não podem ser delegados são impossíveis de delegar. E aí, não delega o cenoura. Cenoura não delega. Cenoura não delega. Competência exclusiva não delega. Por isso que diz que ato de polícia é indelegável, porque trata-se de competência exclusiva. Edição de atos normativos. E decisão em recurso administrativo. O cenoura não delega. Atos impossíveis de delegar. Competência exclusiva, edição de ato normativo, decisão em recurso administrativo, não delega. Se delegar é dar, avocar é chamar para si. E ela é sempre excepcional e temporária. Eu não vou ficar avocando, chamando tudo para mim, não. É excepcional e temporária. Beleza? Dúvidas? Eu posso delegar para alguém que não é meu subordinado? Posso delegar para outro órgão? Nunca. De jeito nenhum, sem exceção. Direito sempre tem, né? Sempre tem um salvo, por isso que a gente gosta tanto do negócio. Sempre tem uma curva aí na beira do rio. E o gostoso é justamente encontrar as curvas. E aí, exceção? Pode delegar mesmo que não seja para o subordinado, tá? Você pode delegar inclusive para outro órgão. Desde que
A delegação se dê por índole técnica, territorial, social, jurídica. Tem que ter um motivo. Quando a gente estuda autarquia, a gente vai ver um negocinho chamado de agência reguladora e executiva, que nada mais é do que autarquia, né? Uma agência reguladora é uma autarquia, uma agência executiva é uma autarquia. Só que são autarquias especiais. Pronto, é isso. Imagina você, então, que eu tenho uma autarquia especial. Eu não posso delegar para essa autarquia especial? Ela já é especial porque ela é especialista em alguma coisa, de índole técnica, por exemplo. Imagina, uma agência executiva chamada Inmetro. A gente conhece ela pela excelência na prestação do serviço. Então, se eu precisar de algum serviço em relação a isso, é melhor eu fazer ou eu delegar para o Inmetro fazer a verificação? Delegar para o Inmetro é de índole técnica, ele vai fazer muito melhor do que eu. Então, é melhor delegar. Nesses casos, eu posso. Índole social, técnica, judicial, são decisões que vão fazer melhor do que eu. Então, eu posso delegar. Técnica, jurídica, social, territorial, beleza? Nesses casos, eu vou poder delegar. Claro, não é sempre que eu vou fazer essa delegação. Estou precisando, sei lá, comprar ou verificar a peça de um avião. Não é mais fácil eu pedir para a ANAC, que entende do negócio? É mais fácil, uma agência reguladora. Todas as espécies de autarquia. Beleza? Quanto à competência legal? Então tá bom. Motivo. O que é motivo mesmo? Não, avocar não. Só a delegação que pode. Só. Você tem um subordinado e você chama para si a competência dele, em casos excepcionalíssimos. Quando ele não dá conta mesmo de fazer o serviço. Você vê que o trem não vai dar. Quando a gente fala em motivo, a gente precisa lembrar da teoria dos motivos determinantes. Para essa teoria dos motivos determinantes, para que o ato seja válido, o motivo tem que ser verdadeiro. Pela teoria dos motivos determinantes, para que um ato seja válido, o meu motivo tem que ser verdadeiro. Se eu tiver dois motivos, um verdadeiro e um falso, meu ato é nulo ou meu ato é válido? Nulo ou válido. Por exemplo, eu tenho um cargo ad nutum, livre nomeação, livre exoneração, e eu vou colocar a Maria para trabalhar comigo porque ela é muito boa. Maria é a primeira que chega e a última que sai da repartição pública. Ela chega antes do horário e sai depois. E ela faz todo o trabalho dela sozinha. Um belo dia, eu acordei atravessada e disse, Maria, eu não te quero mais. Até aí, beleza, não te quero mais, ela vai embora numa boa. Só que eu disse a ela o seguinte, Maria, eu não te quero mais, não preciso motivar, mas eu fui além e dei um motivo. E falei, porque você chega só atrasada. O ato é válido ou é nulo? É ad nutum, livre nomeação e livre exoneração. Nulo, porque eu não precisava motivar, mas eu motivei, meu motivo tem que ser verdadeiro, vincula. Só que Maria, realmente, ela é uma ótima funcionária, mudando o exemplo, faz o trabalho da repartição inteira ela sozinha, só que ela chega todo dia atrasada. Um belo dia eu acordo e falo, Maria, eu não te quero mais, porque você é uma péssima funcionária, não faz nada e chega todo dia atrasada. Agora eu dei dois motivos, um é verdade e um é mentira. O ato é válido ou é, verdade, ou é nulo? Tudo nulo? Metade, metade, né? Um pouco verdade, um pouco mentira, mas eu estou mentindo. Um dos meus motivos é falso. Nesse caso, eu vou afastar o motivo falso e vou permanecer com o verdadeiro. O ato é válido. Pelo menos um dos motivos, pela teoria dos motivos determinantes, tem que ser o verdadeiro. Se você tiver dois motivos,
um que é verdade e um que é mentira, você vai afastar o motivo falso e vai permanecer com o motivo verdadeiro. Pelo menos um dos motivos, dentre os que você deu, tem que ser verdadeiro. O ato é válido, ela está fora. Intervalo? Daqui a pouco, 10 horas. 12h15. Ai, acabou. À tarde não. Bom, eu acho que eu pelo menos não estou à tarde. Não, né? À tarde não. Meu soninho da tarde. Nesse calor, né, mulher? Tem que torar o ar, não tem jeito. Eu também cheguei em casa, eu preciso ligar o ar pro meu cachorro, senão ele morre. Meu Deus. O bichinho fica sem ar. Dá uma dosinha. Finalidade. É sempre a finalidade da lei, óbvio. Finalidade sempre da lei. Óbvio. Da finalidade, a gente vai puxar um link, porque é muito fácil se cair na sua prova e sempre cai, você pode dar risada. O link da finalidade vai chamar abuso de poder. Meu Deus, que eu nunca vi um tema tão fácil na vida. Abuso de poder pode ser dividido em dois. Não é fácil abuso de poder? Não! É fácil demais, mulher. Você vai ver que você não vai errar nunca mais abuso de poder. Abuso de poder é gênero e eu tenho duas espécies. A primeira eu vou chamar de desvio de finalidade. Eu preciso de mais caneta. Esse povo não me dá caneta colorida. E depois eu vou chamar de excesso de competência. Eu só consigo abusar do poder dessas duas formas. Eu posso abusar do poder na modalidade desvio ou na modalidade excesso. E é só assim que eu vou abusar do meu poder. Se eu desvio minha finalidade, eu estou abusando do poder. Se eu excedo a minha competência, eu estou abusando do meu poder. Então, o abuso se divide em dois. Desvio de finalidade ou desvio de poder. Só que a prova de vocês, FGV, não cobra desvio de poder. A palavra que ela usa é desvio de finalidade. E excesso de competência. E aí eu tenho duas cores de caneta. Não tem jeito, vai ter que ser com essas duas cores mesmo. É um copo, tá? Estou desenhando um copo. Parece um quadrado, mas não é um retângulo, é um copo. E aí, a lei fala o seguinte: esse copo aqui tem que encher de suco de morango. Beleza? É o que a lei fala. A lei manda eu encher ele de suco de morango. Até a boca. O que eu faço? Encho de suco de açaí. Eu enchi, mas eu enchi ele com suquinho de açaí. O que eu fiz? Abusei do meu poder na espécie, na modalidade, desvio de finalidade. A lei mandou eu colocar suco de morango e eu coloquei suquinho de açaí. Totalmente diferente. O desvio da finalidade, eu ajo diferente, contrário à finalidade da lei. A lei manda eu fazer uma coisa, eu vou lá e faço outra que não tem nada a ver com o que a lei falou. Beleza? Tem nada a ver. A lei ainda está falando para mim encher o copinho de suquinho de morango. Eu vou encher o copinho de morango. A lei mandou encher de morango, é de morango que eu vou encher. Só que o problema é que eu derramo. Eu enchi até extravasar e está derramando. Quando eu derramo, eu faço exatamente o que a lei mandou eu fazer, mas eu vou a mais, eu exorbito da minha competência. Eu vou além do que eu podia fazer. Exatamente como a lei me disse, mas um pouco além, um pouco a mais. Quando eu derramo, eu estou abusando do meu poder na modalidade excesso de competência. Faço o que a lei mandou eu fazer, mas abusando do meu poder, porque eu me excedo. Fácil? Demais. Muito fácil. Maior exemplo de prova é, quanto ao desvio de finalidade, sancionar servidor com penalidade de transferência. Entre as sanções, transferência não é penalidade. Penalidade é advertência, suspensão, demissão, demissão a bem de serviço público, aposentadoria e etc. Transferência ou remoção de servidor
Não é penalidade. Então, se eu sou o chefe superior hierárquico, meu subordinado fez uma merda, eu não posso, como sanção, por exemplo, vamos supor que ele está lotado aqui em Cuiabá, mandar ele para a Confresa. Não dá. Isso seria uma espécie de punição vedada, porque a lei não fala que transferência ou remoção é sanção. Então, eu estaria abusando do meu poder, do poder, na modalidade de desvio de finalidade, que hora nenhuma tem isso na lei. Tranquilo? Se eu for exceder a minha competência, por exemplo, quero remover um servidor e eu posso fazer isso dentro do Estado, mas eu removo ele para um outro Estado. Estou fazendo o mesmo ato de remoção, só que exorbitei, coloquei ele em outro lugar que eu não poderia. Excesso. Beleza? Aí depois do intervalo a gente continua. Clique lá